Olá, olá, uma boa noite, bom dia, boa tarde, não sei o horário que você estará assistindo o vídeo, mas nós estamos aqui nesta série onde nós trazemos muito sobre mulheres assimilando a paternidade. E olha só, que gostoso tudo isso, porque nos traz esclarecimento, nos traz libertação, tá? E a decisão que liberta. Então eu venho, começo a tomar algumas decisões para minha vida que vai gerando em mim libertação. E olha só que lindo. Nós vamos cada dia entendendo, né? Sobre esta questão da paternidade e a orfandade. Que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja com você, que a shalom do Deus eterno seja na sua vida, que a paz do Senhor seja contigo. Olha só, orfandade e suas muitas faces. É disso que nós vamos falar hoje, que a orfandade ela tem faces, tá? E vamos para um texto bíblico especial aqui, que nos diz assim: cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome. Louvai aquele que vai sobre os céus, pois o seu nome é Jeová. Exultai diante dele, Pai de órfãos e juiz de viúvas. É Deus no seu lugar santo. Salmo 68, versículos 4 e 5. Então nós vemos aqui um pai de órfãos, alguém que cuida, e também juiz, aquele que entra com a justiça, né? Para com as viúvas, para com os desamparados. Então nós vamos lá. A orfandade espiritual. Eu quero falar aqui num contexto dentro da nossa cultura, dentro da cultura do nosso país, tá? Como que acontece aqui dentro do nosso contexto, né? Vamos dizer assim. A formação do nosso país se consiste em diversas culturas, certo? Como também acerca da religião. Há um sincretismo, há uma mistura, né? E às vezes essa mistura está infiltrada em nós, infiltrada dentro de igrejas evangélicas, né? Olha, eu sou uma pessoa evangélica, mas aí você vai buscar o histórico da pessoa, está sobrecarregado de uma conexão ainda com todas essas culturas. E olha só, falando dessa cultura religiosa, né? E a mais assim considerada assim, vamos dizer, predominante seria a idolatria. E quando nós falamos da idolatria, eu sei, mexe às vezes com as pessoas, mexe com a estrutura da pessoa. Principalmente quem diz, não, eu não sou um idólatra, eu não tenho idolatria, né, em minha vida. Mas, falando do sentido geral da idolatria, nós entendemos que está falando de adoração a imagens, né? A adoração de santos. Sabe aquele cristão, aquela cristã, aquela mulher empoderada em Cristo que vira e diz assim, no meio de uma boa conversa, aí ela fala assim, Vixe Maria, Nossa Senhora, eu já digo lá, né? Sua Senhora, aqui não. Por quê? Porque são maus hábitos, mas eles são espirituais.
E eles estão conectados com esta idolatria, certo? Então veja só, vamos dizer então que existem entidades demoníacas, tá? E eu gosto muito de trazer sobre Moloque. Nossa, que forte! Você vai falar uma coisa dessa? Gente, nós temos que aprender a nos calar quando se trata de outras coisas, por exemplo, a maledicência, né? As palavras torpes. Essas coisas é interessante, né? Aquela fala de julgamento, mas falar daquilo que atua para destruir um filho, uma filha de Deus, nós temos sim que falar, tá? Então, Moloque, cuja ação se baseia na formação de um sentimento de orfandade. Como eu não vou me estender sobre Moloque, não é esta a intenção, mas, de repente, se você se incomodou, pesquise sobre Moloque, tá? Quem ele, como ele foi, como ele atuava, as oferendas que ele recebia. Já já você vai entender a questão da orfandade. No caso, eu preciso me manter aqui sobre a orfandade, né? Mas vamos lá. Ele vai gerar o sentimento de orfandade e vai causar enormes, tá? Feridas na alma de uma pessoa. Não é feridinha, é uma ferida, tá? E acaba afastando as pessoas de relacionamento saudável, certo? Com o próprio Deus, tá? Quem tem a orfandade não tem um relacionamento saudável com Deus. Pode até achar que esteja tendo, mas não tem. Por quê? Não tem intimidade com o Pai, não jejuam, não oram, estão sempre num nível de bebês espirituais, não é? Não conseguem subir ao terceiro céu e acessar, né, o trono do Senhor. E com isso, são pessoas às vezes que ficam naquelas buscas, né, de uma profecia, de uma revelação. Quem é que nunca fez isso, não é? Mas nós precisamos ter uma vida com Deus, sabe? Aquela vida com Deus, aquela vida onde você confia neste Pai eterno, a quem você vai, como você conversa com Ele, você conta todas as coisas para Ele e Ele ainda te dá respostas. Talvez não sejam as respostas que você queira, mas as que Ele tem para a tua vida. Então, olha só, o cristianismo aqui na nossa nação, dentro do Brasil, não é? Se baseia nas culturas que veio de outros países. E aconteceu o quê? Uma deformação do verdadeiro cristianismo, tá? E pode até ser explicada pela herança, vamos dizer assim, espiritual que recebemos na formação do povo e da cultura brasileira. E a nossa cultura, ela tem muitas misturas mesmo, né? A pessoa fala de Deus, mas ela
não, ela está aprisionada, né? Em alguma outra religião. E meu Deus, quantas coisas confusas que tem por aí, tá? Mas vamos lá. Como nós estamos falando das faces da orfandade, então nós já falamos aqui da orfandade espiritual. E agora nós vamos para a orfandade mental, a nossa mente, né? Olha só, aquela escritora, aqui nós falamos Joyce Meyer, mas é Joyce Meyer. Então ela fala sobre que a guerra, né? Fala sobre a maior batalha é na mente, né? A batalha na mente e tal. E aqui fala assim, olha, que a orfandade mental leva a uma configuração psíquica na qual se destaca a falha na estrutura da identidade, tá? Então a pessoa, ela não tem uma identidade definida, curada, tá? Eu gosto às vezes de contar o meu testemunho, por quanto tempo eu fiquei assim com a minha identidade ferida, com a minha identidade perdida, né? E aí até entender que era o que era muito imposto, não é? E não era o que o pai queria, como ele queria, demorou até que se amadureça, né? O entendimento, até que se cresça, como a palavra fala, né? Nós não podemos crescer, queridas, só de tamanhão ou de ladão, né? Mas nós temos que crescer em graça, nós temos que crescer em conhecimento. E a palavra também fala para nós, né? Que a falta de nós conhecermos faz com que a gente venha a perecer, né? Então você cresce e você continua crescendo no Senhor, né? Você conhece mais dele, então eu quero mais ainda, para que eu possa chegar na estatura que Deus tem para mim. Olha só. E a orfandade mental, ela vai atingir a identidade da pessoa. Eu amo falar sobre identidade, a identidade personalizada, né? Que é a identidade da pessoa, que é quem ela é. E isso é maravilhoso. E mais ainda é você saber que a sua identidade em Cristo. Porque muitas pessoas, muita gente, milhares, tá? Não tem a sua identidade firmada no Senhor. São pessoas igual, como que fala? Tanto rola, né? Eu não me lembro esse ditado, mas assim, quando a pessoa, ela não se estabelece, ela não se enraiza, ela costuma sair da casa do pai, sair da igreja, vamos dizer assim, sair da casa ministerial por pouco, porque foi ofendida, porque se colocou como vítima. Mas quando nós estamos com a nossa identidade em Cristo, curada, forjada, nós não ficamos correndo. Nós sabemos que nós só podemos nos mover quando a nuvem se mover, que nós só podemos nos mover quando o Espírito de Deus se mover e falar, olha, agora é a hora do mover. Aí nós vamos nos movendo para alcançarmos o que o Pai tem. Mas as pessoas, por muitas vezes, estão perdidas, mas estão dentro da casa do Pai, mas não entenderam esta posição de filha, né? Olha, ou de filho, né? Ou de filho, coloquei mulheres assimilando, mas nós sabemos que homens também precisam da paternidade, né? Filhos e
filhas, príncipes e princesas, homens e mulheres preciosos, né? Para o Pai, para o Pai. Às vezes nós estamos tão adoecidos nesse aspecto da paternidade e presa à orfandade, que nós queremos que os outros fiquem reconhecendo que nós também somos tão importantes quanto a outra pessoa. Quando você sabe quem é, você simplesmente vai cumprindo tudo que o Pai quer e tem através de você. Você não fica ali se desgastando com... será que não entende que eu também sou filha? Claro, você também é filha. Então, posicione-se como tal e saiba para o que você está estabelecida na Terra. Olha só. E além de mexer nessa estrutura da identidade, também, no caso, prejudicar, né, essa questão da identidade, e muito ainda traz também, né, um prejuízo aí na autoestima da pessoa, levando aquele indivíduo, né, ou aquela mulher a uma depressão existencial. E quando cai-se nessa depressão existencial, sabe? Aí nós entendemos que o resgate vem pela mão do Pai e mais acompanhamento. Seja pastoral, seja de um mentor, uma mentora, um líder, um conselheiro, uma conselheira, e de um profissional também, porque precisa desconstruir e construir novamente para poder romper. Olha só, segundo psicólogos e analistas da área científica, eles falam que há um desamparo psicológico que leva a pessoa até mesmo a se afastar dos seres humanos e passarem a interagir mais com animais. E tratar estes animais se apegando a eles como deveria, né? Se apegar com pessoas. E isso acontece, tá? E acaba tornando essas pessoas insociáveis. E muitos estão agindo desta forma, mas estão... qual seria a palavra aqui, gente? Sabe quando a pessoa fica se escondendo atrás daquilo? Tipo, usando como uma fuga? É desta forma. Ah, não, é porque eu tenho dó. Ah, não, é porque... Ai, que bonitinho. E aí vai juntando, né? E a gente conhece pessoas que têm 10, 12, tem... Mas não é porque é só o amor ao animal. É porque já perdeu a noção do que é convívio com seres humanos, tá? E aí sim torna-se insociável, não é? Quando a pessoa ela é mais reservada, isso jamais significa que ela não é sociável, não é? Mas quando uma pessoa realmente ela se isola, isso sim prova que essa pessoa não é sociável. Olha só. Então, a orfandade aqui mental, a qual nós estamos aqui, né, nos referindo, ou eu tenho falado, a Maria Lúcia também, né, a missionária Maria Lúcia, lá de Porto Velho, está assim na raiz de uma forma particular, tá? De se ajustar que a pessoa não consiga se sentir destacada ou notada, provocando uma sensação de invisibilidade. Mas entenda, isso é só no psique da pessoa, tá?
não é? Todo ser humano ele tem necessidade de pertencer, de ser valorizado, tá? E de ser visível para as pessoas. Então, quando esta pessoa está com esta orfandade mental, com o psicológico nesse estado, ela pode estar no meio de multidão, ela foi vista, mas ela não se sente como. Entende? Entende aqui? É ela que não se sente como, tá? E aí entra, né, um processo aí, porque o pai tudo vê, então já começa por aí. Ele não tem deixado de enxergar cada filho, cada filha na sua individualidade, jamais. E por mais que esta pessoa receba a atenção, nunca foi o suficiente, nunca é o bastante, e essa pessoa sempre vai dizer que você não deu a atenção que ela precisa. Olha só. E ela sempre se sente sozinha, como se estivesse num limbo, como se ela estivesse em um lugar de aprisionamento, um lugar de solidão mesmo. A orfandade mental pode alcançar a deterioração mental, sabe? Que leva à atuação da dor psicológica, ou seja, a psique daquela pessoa, ela vai ao vazio existencial e começa então os sintomas de doenças, né? E de doenças inexistentes. Claro, existem doenças que estão no nosso organismo? Sim, sim, mas existem doenças que são da nossa imaginação. E quando não é da nossa imaginação, a gente ainda se apropria dela. Em vez de nós falarmos assim, olha, eu estou com este problema, então aquela pessoa começa a dizer assim, minha dor na cabeça, minha depressão, minha dor na orelha, na perna, e ela não é nossa. Jesus levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Nós é que precisamos nos apropriar. E a ferida da orfandade faz com que nós nos esqueçamos de nos apropriarmos. Não se aproprie do mal, mas se aproprie da palavra e declare ela sobre você. Olha só. Aí nós vamos entender que a orfandade mental, ela transmite aí, né, um sentimento de privação primária das funções maternas e paternas, pela falta real daquilo que se tem. Essa condição leva a sua vítima a viver uma constante imaturidade, que deixa infantilizada e com sintomas de comiseração contínua. Não diga que nunca teve autocomiseração, porque é impossível um ser humano não ter se colocado assim algum dia, tá? Em alguma situação. Seguida muitas vezes no caso da depressão, que pode levá-la ao suicídio, tá? A suicídio. A importância da existência da paternidade espiritual é a de assumir esse legado como forma de ajudar outras pessoas com suas deficiências. Então vamos lá, né? Isso aqui é um negócio, uma moedinha que tem dois lados, tá? Pessoas que não conseguem evoluir por si mesmas, que sempre estão em busca de uma atenção especial, e isso é constante, principalmente dentro das igrejas, onde todos buscam ter atenção. Mas a gente sempre vai enxergar que o outro quer atenção. Mas todos querem atenção, todos querem ser amados e cuidados.
Olha só. E o que que vem aí então? As pessoas passam a querer uma atenção especial de quem? Da liderança, daqueles que estão à frente, daqueles que foram constituídos por Deus para tal. Mas olha só, a orfandade mental pode ser associada à orfandade espiritual, pois elas apresentam sintomas bem parecidos, tá? Com algumas diferenças, como discipuladores e pais espirituais, né, assumidos, precisam trabalhar muito com isso. Olha só, trabalhar muito isso com os nossos discípulos. Então, quem são os nossos discípulos? Porque o que é ter um discípulo? A palavra fala que nós temos que fazer discípulos. Nós temos que levar pessoas, não ficar a minha cara, mas ficar a cara de Jesus. Não é? E para ele ficar a cara de Jesus, eu vou ter que mexer na estrutura dele, eu vou ter que falar para ele as áreas dele que não tá legal, eu vou ter que mexer para que ele venha a entender, porque há coisas em nós que nós não vemos, quem vê é o outro. Ai, não é agradável, mas é real, tá? Olha só. Então, os discipuladores, os pais espirituais, pastores, líderes, né? Missionários, precisam trabalhar isso. E olha, e o mais importante ainda é o quanto precisa ser trabalhado em nós mesmos. Porque às vezes nós somos os órfãos. Já pensou? Um líder órfão, como ele vai atuar? Não é? Cheio de feridas. E tem ainda a face chamada orfandade familiar, que consiste nos pais ausentes, nos violentos, nos viciados, nos imaturos, nos egoístas, né? Nos provedores de lares desfeitos, porque é desfeita essa provisão, e que é destruído, né? E destruído pela insensatez do divórcio, certo? Inconsequentemente, judia muito, não é? Famílias disfuncionais são aquelas regadas de brigas, de violências verbais, ausências desnecessárias, filhos que se tornam rebeldes por negligências paternais, falta de acompanhamento educacional por parte dos pais, mães que não trabalham, mas que em vez de cuidarem de seus filhos, preferem ter suas vidas livres e colocá-los em uma creche. Como outro dia eu estive, né, lá na creche para buscar o meu neto. Ele fica um período, né, não é um período inteiro, sim, ele fica um período naquele horário, aí eu fui buscá-lo. Cheguei lá, uma criança tão carente que ele se jogava no chão. Ele fazia tudo para que ele ganhasse atenção. Aí eu falei pra prof, ele está carente. Aí ela pegou ele no colo e tal. Aí ela me contou que os pais moram por perto, no horário do almoço, deveriam buscá-lo para estar um pouquinho, né, com eles, mas diz que não faz, porque senão eles mesmos não descansam para poder voltar a trabalhar. Então aquela criança fica das 6 e pouco da manhã às 18 horas. Entendeu? É um exemplo assim, e isso existe. E aí vem aquela questão, né? Acaba deixando que as babás, e pior, a internet, a televisão, crie os filhos. Então a orfandade familiar ocorre quando uma criança, ou até mesmo um adulto, tá? Homens e mulheres são privados de afetos. Por exemplo, existem crianças órfãs de pais vivos, esposas viúvas de maridos vivos,
pais que vivem em constante luto. Como é isso, né? Tendo os seus filhos ainda vivos, ou vice-versa, pois no seio familiar há uma ausência de afeto, carinho, amor. Muitos pais não têm tempo para os filhos, não encontram tempo para estarem com seus pais, sendo eles naturais ou até mesmo os espirituais. E isso também causa orfandade. Aí essa pessoa se sente sozinho, desprotegido, de alguma forma, tá? Em um processo de desordem pessoal, ou enfrenta problemas na sexualidade, afetividade e relacionamento. Tudo isso pode ser fruto da orfandade. Se você for o órfão, você precisa de cura. E se você for quem gerou a orfandade em alguém, você precisa de cura. Por quê? Porque nós erramos. Ninguém vem com um manual de instrução. Nós temos que ler o manual. E se você, como eu, não é, demorou muito para chegar a conhecer este manual aqui, houve falhas que geram as desestruturas, as consequências. Então nós precisamos do quê? Nós precisamos do Ava Pai. Olha, até o próximo vídeo, que você vá lá embaixo, né? Olha na descrição, onde eu coloco também o da Maria Lúcia, para que o próximo você sabe que é o dela, tá bom? Ó, fica com o Pai.